Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças na nossa casa após o diagnóstico de autismo da Manu. Mas antes de começar o vídeo, de novo vou pedir para vocês deixar o like de vocês no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no Facebook, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a alcançar outras famílias, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente recebeu o diagnóstico da Manu, a gente já tinha feito algumas mudanças na nossa casa, porque a gente desde muito cedo já tínhamos notado que a Manu precisava de estímulos a mais. Como que nós percebemos essa necessidade de estímulos? A gente percebeu que a Manu, apesar de em alguns pontos demonstrar ser muito inteligente, até mais do que as crianças da idade dela, em alguns pontos ela demonstrava já ter alguns atrasos, como por exemplo fazer aquelas gracinhas, né, que todos os bebezinhos fazem, que é mandar beijinho, que é fazer piscadinha, que é dar tchau. Essas coisas a Manu ela não fazia, ela demorou bastante para aprender a fazer essas gracinhas, imitar dancinhas de desenho, essas coisas. Então a gente em casa a gente já fazia muita atividade com a Manu, muita brincadeira com ela, para estimular, para ensinar ela a interagir melhor com as crianças, aprender a fazer essas gracinhas conforme a idade dela. Nós não fazíamos ideia de diagnóstico, né, até então, mas era aquela coisa até acho que um pouco de ego, né, de querer que seu filho faça tudo do que as outras crianças querem. Gente, ai. Enfim, eu cometi esses erros, né? É importante falar também os nossos erros para que outras mães aprendam com eles. Bom, mas vamos falar sobre as mudanças após o diagnóstico. Uma coisa que a gente fez foi garantir o cantinho da Manu. Por sorte, aqui em casa, somos só em 3, eu, meu marido e ela. E apesar do nosso apartamento ser muito pequenininho, ela tem o quarto dela. Então, a gente tenta deixar o quarto dela o máximo arrumado, de uma forma que ela consiga ter acesso aos seus brinquedos, que ela tenha um espaço para brincar com eles, por mais que seja pequenininho o quarto dela, que a gente consiga montar tudo de uma forma que ela tenha a independência de pegar sozinha o brinquedo, brincar, fazer ela guardar, que ela alcance sozinha, guardar de volta o brinquedo, para ensinar já essas boas rotinas para ela. E também para que tenha um espaço para que sempre alguém vá brincar com ela, né? É importante a criança saber brincar sozinha e também é muito legal o pai, a mãe sentar com ela e brincar com ela. Nós fizemos da seguinte forma: os brinquedos convencionais dela, os brinquedos do dia a dia, bonequinhos, livros, tudo, estão sempre acessíveis para ela. Já os brinquedos que a gente usa para fazer alguma atividade, aquelas pinças, aqueles jogos de encaixe mais específicos, a gente deixa separado, fora do alcance dela. Por quê? Porque a gente precisa que ela tenha curiosidade nesses brinquedos. Se eu deixar ele acessível para ela, primeiro ela vai acabar estragando, perdendo as peças. E esses brinquedos, eles não são tão baratinhos, né? E até os brinquedos que fui eu mesmo que confeccionei, deu trabalho para fazer. Então, se eu deixar ela brincar e ela destruir, quebrar o brinquedo, eu não vou ter com o que estimular ela. E também, se eu deixar com ela brincando no momento em que ela quiser, no momento em que eu sentar com ela para fazer atividade, ela não vai ter interesse, porque o brinquedo já não é mais uma novidade para ela. Então, por este motivo, os brinquedos que eu uso para fazer estimulação com ela, para trabalhar coordenação motora, eu deixo guardado de uma forma que ela não tenha este alcance, tá? Ela tem vários brinquedos, então não tem necessidade dela brincar com aqueles especificamente. E isso é bom, gente. Então, quando vocês tiverem os brinquedos específicos para brincar com a criança, ou aquele pode ser até um brinquedo normal, um brinquedo que não seja terapêutico, mas seja um brinquedo que você vê que desperta a atenção da criança, que você vê que você consegue objetivos com a criança, deixa esse brinquedo separado. Ah, mas se é o brinquedo que a criança gosta, por que eu não vou dar para ela? Por aquilo que eu falei, gente. A criança enjoa, a criança brinca, ela enjoa. Então, às vezes, ela brincou o dia inteiro com aquele determinado boneco.
Por exemplo, o Senhor Batata, que é um brinquedo que muitas pessoas, muitos especialistas sempre orientam os pais a ter, porque ele é muito útil, você consegue ensinar o nome das partes do corpo, você consegue trabalhar a coordenação motora da criança, raciocínio para saber aonde encaixar as peças, criatividade. Então eu deixo o Senhor Batata na mão da Manu o dia inteiro. À tarde, quando eu for fazer uma atividade com ela, com o Senhor Batata, ela já não tem mais nenhum interesse, porque ela brincou com aquilo o dia todo. Já não é mais uma novidade para ela. Tudo que eu for tentar mostrar para ela, ela já vai ter feito do jeito dela, então ela não vai ter esse interesse. Então, por isso que eu separo alguns brinquedos para fazer atividades com ela, para despertar o interesse dela, para despertar a curiosidade dela nesses brinquedos. Com o passar do tempo, quando eu vejo que esses brinquedos das atividades já não atrai tanta atenção dela, que ela já enjoou, que ela já absorveu tudo que podia aprender com esses brinquedos, aí sim é aquele momento que você faz aquela faxina, que você vê os brinquedos que ela não brinca mais, doa os que estão muito quebrados, você se desfaz. E aí você pega esses brinquedos que estavam separados e deixa a criança brincar livremente e monta um novo jogo de brinquedos para as atividades extras. Outra coisa que a gente mudou muito na rotina de casa é conversar demais com a Manu, mas não ficar conversando ao léu. A gente conversa muito com ela sobre tudo que a gente está fazendo. Então, Manu, estou lavando a louça. Ai, olha, a colher, ela está muito suja. Suja do quê? De feijão. Quer me ajudar a lavar? Olha, a mamãe já lavou todas as facas e todos os copos de vidro. Por quê? Porque criança não pode mexer. Mas aqui tem copinho de plástico, tem pratinho de plástico. Quer me ajudar a lavar? Então vamos lavar comigo. Pera aqui, eu vou te ajudar a ficar mais alta para você alcançar a pia. E vou narrando tudo que eu vou fazendo e sempre que possível vou colocando ela junto da atividade. Manuela, vai lá no cesto de roupas sujas e pega todas as roupas que são só sua, só as roupas da Manu. Isso é uma coisa que eu já consegui trabalhar com a Manu. Se a criança ainda não consegue identificar quais são as peças de roupa dela, você vai junto com ela e você vai separando. Olha, da Manu. E essa é de quem? Da mamãe ou do papai? E você vai facilitando ou dificultando conforme o grau de aprendizado da criança. A Manu, hoje, ela já consegue eu dar um comando para ela, às vezes eu não preciso nem estar na frente dela, às vezes eu tô na cozinha, ela tá no quarto dela, e de lá eu grito, Manu, traz a sua roupa suja e põe na máquina. Então ela sai do quarto dela, o cesto de roupa normalmente fica no banheiro, ela vai lá no cesto de roupa, pega quais são as roupas dela, leva até a máquina e joga dentro da máquina. O sabão em pó eu ajudo ela a colocar, porque se eu deixar ela sozinha, ela coloca a caixa inteira, né? Então eu coloco auxílio, falo pra ela qual que é o botão da máquina que liga, deixo ela ligar sozinha, me ajuda a estender a roupa, vê quais você consegue alcançar e vai me entregando pra eu pôr no varal. Aí eu vou explicando peça por peça, vou lembrando enquanto que ela usou aquela peça. Olha, o vestidinho que você foi na casa da vovó. Olha, a calça que você foi pra escola. E vou narrando tudo. Isso foi aumentando muito o vocabulário da Manu. Isso foi aumentando muito a comunicação da Manu e também foi aumentando muito a independência da Manu, dela aprender a se virar sozinha, dela ver que eu tô fazendo alguma coisa, ela já oferecer ajuda, ou às vezes ela nem oferece ajuda, ela já entra no meio e já começa a fazer junto comigo. Isso é muito bom. Outras coisas que a gente também mudou aqui em casa. A gente abriu espaço em casa. Que nem eu falei, a gente mora num apartamento. Meu apartamento, ele é muito pequeno mesmo. Então, ele é aquele apartamento que a sala, você coloca o sofá, o rack e só fica aquele espacinho pequeno no meio. O que a gente fez? A gente tirou o rack, a gente tirou a mesa de jantar também de casa, até porque a gente não tinha muito hábito de usar a mesa de jantar. Então, a gente tirou, dentro na minha sala, que normalmente assim, a sala com aquele espacinho onde fica a sala de estar, mas na verdade é uma coisa só, né? A gente tirou o rack, colocou a televisão na parede, tiramos a mesa de jantar e não colocamos mais nada. Então, na minha sala só tem o sofá e uma mesinha encostada no sofá, que é uma mesinha de computador.
que é bem pequenininha, que tá até encostadinha mesmo no canto. Então ficou todo o espaço livre para Manu. Para que esse espaço? Principalmente por causa da pandemia a gente fez isso, porque a gente já não podia sair com ela de casa, então a gente precisava trazer para ela o máximo de lazer. Então nesse espaço que ficou vazio da sala, a gente consegue fazer brincadeiras maiores com ela, como acampamento, como trazer os brinquedos do quarto dela para a sala e fazer alguma coisa maior, brincadeiras com água, porque como não vai ter móveis perto, não tem perigo de molhar, brincadeiras com tinta também para evitar que suje móveis. Então a gente coloca um papel no chão, coloca ela lá brincando e lá ela consegue fazer muitas atividades. Como eu trabalho em home office, isso me ajudou demais, porque ela brinca aqui na sala, no meu campo de visão, eu consigo preparar antes do início do meu trabalho alguma atividade que eu sei que vai durar um tempo com ela e deixo ela lá brincando enquanto eu tô trabalhando, né? Então, ela consegue brincar lá por um tempo até que dê um horário de uma pausa minha para que eu possa trocar a brincadeira, acrescentar algo novo. Então, dentro de casa, eu tô fazendo esse espaço para que ela tenha, até para quando ela tem a necessidade das estereotipias dela, de correr de um lado para o outro, ela não ter perigo de se machucar, se bater em algum móvel. Então, por isso, a gente abriu esse espaço para ela. Outra coisa que a gente fez aqui em casa, essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez após o diagnóstico da Manu. A gente pegou uma parede do corredor, né? Uma parede que não influenciasse tanto na decoração da casa. Não que minha casa seja muito decorada, mas pelo menos para não ficar algo muito estranho, né? Pegamos uma parede do corredor e pintamos ela toda de preto, aquela tinta de lousa. Pra quê? Porque a gente sempre ensinou a Manu a não riscar nas paredes e até hoje é algo que a gente consegue. De vez em quando ela esbarra uma mão suja de tinta, né? Acho que é a coisa mais normal do mundo. Mas riscar paredes, a Manu ela não tem esse hábito. Então a gente pintou a parede toda de preto, deixamos no cantinho do chão, sempre acessível para ela, o apagador e um punhadinho de giz, para que ela possa riscar aquela parede à vontade. Agora que ela tá nesse período de alfabetização, tá sendo muito bom, porque ela tá colocando muito em prática. E eu não sei se vocês sabem, a escrita que a gente faz normal, ela trabalha de uma forma. Essa escrita na parede fortalece muito o ombro e isso vai ajudar ela na escrita no papel, na escrita do caderno. Então, a gente fez essa parede. Nessa parede, a gente faz muita atividade com ela, de fazer desenhos, dela adivinhar qual que é a letra que escreve esse desenho. Então, a gente desenha uma bola e aí a gente vai tentando ajudar ela a soletrar quais são as letras que vai escrever essa palavra. Ela já consegue escrever algumas coisinhas. A Manu, na alfabetização dela, ela, na teoria, ela tá indo bem. Ela consegue soletrar muitas coisas, ela consegue identificar qual que é a primeira letra da maioria das palavras. Então, se você fala uma palavra para ela, feijão. Feijão é com F, a mesma letra de flor, né, mamãe? Sapo. Sapo é com S, igual a minha boneca Sofia. Então ela já consegue associar muita coisa, ela já consegue soletrar algumas palavras. Então se eu pergunto pra ela como se escreve mamãe, papai, o nome dela, ela já consegue soletrar corretamente. Porém, a escrita da Manu ainda está bem atrasada. Então, na parede, eu vejo que ela está conseguindo escrever melhor, até porque ela tem um espaço maior para fazer as letras. Então, ela está primeiro aprendendo a fazer as letras de forma grande, de forma espaçada, às vezes uma letra mais em cima, outra mais embaixo. E conforme o tempo ela tá melhorando, ela tá escrevendo cada vez mais reto, cada vez com as letras mais nítidas. Então, essa parede que a gente pintou foi muito bom. E ficou até bonito, gente. Ficou assim, as paredes da minha casa, elas são todas amarelas, né? Aquele begezinho. E tem uma parede preta, e ela é um preto fumê, assim, então ficou ainda até bem bonito. Às vezes a gente escreve alguma frase bonita pra deixar lá, dá pra deixar um desenho, enfeitando. Enfim, ficou bonito e é extremamente útil. Essa dica eu também acho que é bem importante para vocês.
Livros, a gente tem comprado cada vez mais livros, ainda mais conforme ela vai demonstrando interesse. Então, a gente montou um cantinho da leitura para ela. Então, ela tem acesso aos livros dela. Como ela já passou daquela fase de ficar rasgando, de destruir livro, que muita criança, até criança que não é autista, tem esse costume, a gente montou para ela um cantinho da leitura. Então, é um lugar que é bem bonitinho, que ela senta, ela pega todas as bonecas, ela senta todas as bonecas, aí que ela escolhe qual o livro que ela quer para ela contar a história para as bonecas dela. Isso também está sendo muito, muito bom e ajuda ela em várias questões. Tá certo, pessoal? Essas foram uma das mudanças que a gente fez na nossa casa e que com certeza ajudou muito no desenvolvimento da Manu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Tchau!